Às vezes é quase inacreditável o que se encontra no fundo dos lagos, nos rios ou no fundo do mar. Hoje nós compartilhamos com você, novamente, 10 coisas chocantes ou apenas loucas encontradas debaixo d'água. Antes de começarmos com estes achados emocionantes, gostaríamos de convidá-lo a assinar nosso canal, se você ainda não fez, e também ativar o sininho de notificação para que você nunca perca um novo vídeo. E claro, deixar o like no final do vídeo se você curtir. Vamos começar agora mesmo com o número 1, que quase deu um infeliz ataque cardíaco ao descobridor. Esqueletos no rio. Um homem mergulhando no Rio Colorado, perto da fronteira do Arizona, Califórnia, sofreu um choque quando de repente descobriu esses 2 esqueletos. A uma profundidade de cerca de 3 metros, o pobre homem de repente teve a impressão de que estava olhando para 2 corpos bizarros amarrados a cadeiras. Acreditando que eles eram os verdadeiros restos mortais de pessoas, o mergulhador imediatamente alertou a polícia. Oficiais do condado de La Paz enviaram mergulhadores da polícia para o fundo do Rio Colorado e, felizmente, estes logo foram capazes de dar tudo de bom. Os mergulhadores profissionais até tinham um sorriso no rosto quando viram supostos cadáveres, porque os esqueletos estavam sentados quase felizes nas cadeiras de convés, usando crachás de identificação e se apresentando desta forma como Bernie e Bernadette. O caso, é claro, passou imediatamente pela imprensa e logo após um casal contrito entrou em contato com os policiais. Os 2 admitiram ter posicionado os esqueletos no fundo do rio. Tudo isso foi uma brincadeira e os esqueletos não eram reais, mas réplicas. O próprio casal mergulhava regularmente em seus corpos felizes para limpar os esqueletos de algas e impurezas. Depois de uma revisão legal completa, La Paz até decidiu deixar Bernie e Bernadette no fundo do rio como uma espécie de instalação de arte e um local de mergulho engraçado. Água viva imortal. Uma que dificilmente acabará como um cadáver no fundo do mar é a mini-medusa Turritopsis dorni. Este nidário de apenas 3 milímetros de tamanho é atualmente a única espécie conhecida mais altamente desenvolvida que é imortal. Os minúsculos nidários estão em casa no mar Mediterrâneo, entre outros lugares. Estes animais se desenvolvem em vários estágios desde o ovo até uma minúscula medusa. A princípio, os Turritopsis dorni nadam livremente no mar. Nos últimos estágios de desenvolvimento, eles se prendem a rochas ou outros substratos duros e formam aparências semelhantes a polipropileno, que se assemelham a corais. Testes em laboratório mostraram que os Turritopsis dorni simplesmente revertem o seu desenvolvimento se eles não encontrarem um lugar adequado para se estabelecerem. A partir das pequenas medusas, elas se desenvolvem de volta ao estágio larval. Se as condições mudarem, o crescimento prossegue novamente. Presumivelmente, os pequenos animais fazem isso modificando as células-tronco. O efeito está sendo estudado atualmente em laboratórios ao redor do mundo, porque as empresas farmacêuticas e a medicina gostariam de tirar vantagem desta habilidade incomum. Além das curas de rejuvenescimento, terapias baseadas nisso poderiam então curar numerosas doenças. Julia Singal. Os funcionários da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica escutam o oceano 24 horas por dia. Para este propósito, receptores gigantescos são colocados em posições muito específicas nos oceanos. O propósito destas observações é tanto para a biologia marinha quanto para a defesa da Terra e a previsão de desastres naturais. As pessoas encarregadas capturam tudo, desde músicas de baleias até sinais submarinos que podem ser ouvidos debaixo d'água. Em 1º de março de 1999, um som foi ouvido de repente que o pessoal da Administração Oceânica e Atmosférica nunca tinha ouvido antes. A estranha frequência foi imediatamente comparada com todas as frequências de rádio conhecidas, sons de animais e outros padrões sonoros. Mas ninguém conseguia interpretar a frequência conhecida como o sinal Julia. O sinal Julia chegou mais perto das frequências emitidas pelos polvos. Então os cientistas tiveram a ideia de que o sinal poderia vir de um polvo gigante extremamente raro. Entretanto, isso não foi comprovado até hoje na frequência que inclusive só foi ouvida uma vez. Crânio no México. Os habitantes de uma área rural em Yucatán, no México, evitaram uma área em uma floresta muito específica durante décadas. De acordo com as histórias dos habitantes locais, lá havia um pequeno e amaldiçoado lago de caverna. Ninguém deveria se aproximar deste lago porque ele era guardado por uma cobra com penas e cabeça de cavalo. Os cientistas partiram para o lago um dia e descobriram algo horrível. O fundo da lagoa estava repleto de ossos e crânios humanos. Os pesquisadores também encontraram alguns vasos de cerâmica e moedas. Rapidamente ficou claro que este charco, que presumivelmente leva a uma caverna,
foi usado pelos maias como um local de sacrifício. O porquê deste povo oferecer massas de pessoas e objetos de valor aos seus deuses não pode ser cientificamente explicado até os dias de hoje. Os maias, de outra forma altamente desenvolvidos culturalmente, matavam pessoas em rituais cruéis a fim de alcançar paz e prosperidade. Se isso funcionou, ou se os rituais de sacrifício dos maias foram simplesmente uma aberração de uma cultura, ainda não é conhecido. O povo deixou apenas alguns testemunhos escritos e a língua maia é um mistério tanto quanto a cultura sacrificial dos antigos maias. O Lago de Cadáveres. Na parte indiana do Himalaia, os pesquisadores também encontraram um lago repleto de ossos e crânios. Neste caso, entretanto, os cientistas concluíram que não se tratava de um local de sacrifícios. O lago Rupkund, a uma altitude de 5.029 metros, pode ter servido como um local de descarte temporário para os falecidos em tempos em que as epidemias assolavam as áreas próximas. Estudos genéticos revelaram que entre as centenas de esqueletos havia também pessoas da região do Mediterrâneo. Eles haviam morrido entre os séculos 17 e 20, e neste lugar remoto no Himalaia, sob circunstâncias até então desconhecidas. No caso de um grupo, foi claramente estabelecido que haviam morrido em uma tempestade de granizo. Possivelmente, eles eram peregrinos inexperientes, montanhistas ou aventureiros. Pegadas de dinossauros. Em 2021, a persistente seca trouxe à tona uma descoberta muito especial no rio Paluxy, no Texas. Graças à seca extrema, as pessoas puderam se maravilhar com as pegadas bizarras no fundo do rio pela primeira vez. O tamanho incomum das pegadas fez com que as pessoas relatassem imediatamente o achado aos cientistas. Eles ficaram particularmente satisfeitos porque estas pegadas pertenciam a um dinossauro. Cerca de 13 milhões de anos atrás, um dinossauro do gênero Acrocanthosaurus havia caminhado ao longo deste local e deixado suas pegadas para trás para sempre. O fato de que as pegadas permaneceram por tanto tempo foi provavelmente devido ao fato de que o dinossauro apareceu aqui há 13 milhões de anos, logo após uma erupção vulcânica. O solo ainda não havia esfriado e endurecido completamente, então o animal de 7 toneladas deixou pegadas. O Acrocanthosaurus caminhava sobre 2 pernas e tinha 3 dedos dos pés. Como o Tyrannosaurus Rex, ele era um carnívoro. Em um local muito parecido, os pesquisadores podem até descobrir as pegadas de um saurópode. Esses herbívoros pacíficos atingiram a altura de 3 girafas empilhadas uma sobre a outra e pesavam até 20 toneladas. Cemitério ferroviário. Ao largo da costa de Nova Jersey, mergulhadores encontraram algo extremamente incomum em 1985. Cerca de 30 metros abaixo da superfície da água, estavam 2 locomotivas ferroviárias surpreendentemente bem conservadas. No início, ninguém podia explicar como as locomotivas tinham acabado neste lugar. Outros mergulhadores revelaram alguns artefatos. Entre eles estava um tubo gravado com HN Hooper Boston, número 3. A Hooper Company do Sr. Henry N. Hooper fabricava locomotivas no início dos anos 1830. Os modelos engessados eram aparentemente 2 locomotivas de luxo da classe Planet. Presumivelmente, as locomotivas acabaram no fundo do mar como resultado de um naufrágio. Bimini Road. Qualquer pessoa que mergulha no Caribe sabe que há muitas formações rochosas bonitas, peixes coloridos e o estranho naufrágio para se maravilhar. Em 1986, um mergulhador ficou extasiado quando descobriu enormes e suaves blocos de pedra a uma profundidade de 6 metros. Ele mergulhou ao longo desta estrutura e logo percebeu que o estranho arranjo se parecia com uma estrada. Este monumento submarino ficou conhecido como Estrada Bimini. Mais investigações revelaram que a estrada inteira tem cerca de 800 metros de comprimento e parece levar diretamente para o Oceano Atlântico. Alguns pesquisadores suspeitam que a Estrada Bimini já foi uma vez uma estrada para o continente afundado da Atlântida. Diz que a Atlântida afundou no mar há cerca de 10 mil anos atrás, após grandes conflitos e terremotos. Embora a existência do continente não tenha sido provada até hoje, os pesquisadores acreditam ser inteiramente possível que uma grande massa de terra entre a África e as Américas tenha afundado no mar após o maremoto ou a violenta erupção de um vulcão subaquático. Yonaguni. Neste monumento, também algumas pessoas gostariam de ver partes de uma civilização submersa. As formações rochosas, que parecem escadas gigantescas, templos e pirâmides, estão no fundo do Oceano Pacífico, ao largo do Japão. O monumento ficou conhecido como o Complexo Yonaguni. Apesar da especulação selvagem de que fazia parte do continente perdido de Mu, os pesquisadores concluíram que as formações Yonaguni não são feitas pelo homem, mas naturais. Stonehenge espanhol. A seca também teve a Espanha em 2021.
Na sequência do calor recorde, o nível da água no reservatório de Valdecanhas, na Espanha, caiu ao ponto de um antigo monumento megalítico se tornar visível. A formação ficou conhecida como o Stonehenge espanhol. Logo se tornou evidente de que este local já havia sido estudado e documentado por cientistas antes. No entanto, o ditador espanhol Francisco Franco tinha pouco interesse em arqueologia e mais progresso a qualquer preço. Ele teve o reservatório que existe hoje construído nos anos 60 e inundou tanto a estrutura megalítica quanto algumas vilas nos arredores. O monumento circular consiste em 144 pedras, várias das quais são maiores que 2 metros. A altura oval tem um diâmetro de 5 metros e um corredor de acesso de quase 21 metros de comprimento. Arqueólogos acreditam que o local já foi um espaço fechado. Presumivelmente, como o Stonehenge inglês, esta formação era um lugar de culto ritual ou um observatório astronômico. Em tempos passados, o local também é dito ter sido o cruzamento de várias rotas comerciais antigas. É bem possível que houvesse um assentamento não muito longe do monumento. Interessante, não é? As coisas que estão adormecidas no fundo do mar, em rios ou lagos, e depois são redescobertas um dia. Como sempre, a gente gostaria de saber aí qual destas coisas subaquáticas você achou particularmente excitante, chocante ou simplesmente interessante. Escreva pra gente a sua opinião nos comentários abaixo. A gente te agradece por curtir, assistir aqui o vídeo. Tchau!